reconhecimento pela obra que tem feito em Setúbal, absolutamente digno de louvor. Então, obviamente que o tema da minha intervenção será o contributo de Daniel Pires para a bibliografia setubalense, não insistindo demasiadamente naquilo que é a bibliografia relativa a Bocares, porque já o Miguel Vidal falou sobre isso e porque outras pessoas intervirão sobre o assunto. Começarei por duas citações, uma de um poeta, outra de um editor, ambas de quem escreve e vive os livros. A primeira de José Tolentino Mendonça, que nos lembra que, em tantos momentos da história, os livros foram e são remos para guiar a jangada. A segunda, de Serafim Ferreira, a considerar que o livro será o melhor instrumento para decifrar todos os códigos e desvendar os paraísos artificiais, ou não, que pela eternidade onde alimentar a aventura do homem. A razão destas escolhas cruza-se com o papel que Daniel Pires tem tido no enriquecimento do que podemos chamar uma bibliografia setubalense, não só pelo contributo que tem trazido desde há muitos anos para os estudos bocasianos, necessariamente relacionados com Setúbal, quer pelas circunstâncias biográficas, quer por algumas alusões, ainda que escassas, de Bocage à sua região de origem, mas também pelo que tem posto a descoberto no domínio do conhecimento sobre Setúbal, fazendo ressurgir textos do pó dos tempos e construindo outros a partir das suas investigações e demandas por arquivos e bibliotecas várias, todos eles iluminando o que tem sido a aventura da identidade na região dominada pela Rábida. E será justamente pela serra que entramos, uma vez que, como tema, ela consta já na tradição literária portuguesa desde pelo menos o século XVI. Durante muito tempo, referências literárias da Rábida foram dominadas por uns poucos nomes, a começar em Frei Agostinho da Cruz, passando por Alexandre Herculano e desaguando em Sebastião da Gama. No entanto, a persistência de Daniel Pires e de António Mateus Vilhena possibilitaram ao leitor a pluralidade dos muitos olhares que sobre a Rábida têm surgido na literatura lusa, desde que, em 2002, publicaram a obra A Serra da Rábida na literatura portuguesa. Se nessa edição nos mostraram cerca de meia centena de poetas que versejaram sobre a serra que Pascoais confessou ser o verdadeiro altar da saudade, como nos contou Sebastião da Gama depois de uma visita que fez em setembro de 51, quando saiu a segunda edição, em 2014, o número de autores subia já para cerca de 8 dezenas, com textos escritos num período temporal entre o século XVI e 2014, valendo a pena atentar na justificação que os antologistas apresentam nos prefácios de ambas as edições. A pretensão foi a de dedicar especial atenção ao património cultural da cidade de Setúbal, contribuindo desta forma para a sua valorização e para a preservação de uma memória que faz parte integrante da nossa identidade. Tarefa resultante de investigação metódica em vários arquivos e bibliotecas nacionais, partilhando textos que estavam dispersos por livros ou periódicos de muito difícil acesso, assim contrariando a impossibilidade da sua fruição pela maioria das pessoas. No mesmo ano de 2014, os dois investigadores avançaram também na publicação da obra Descrição da Rábida, a partir de manuscrito guardado na Biblioteca Nacional, contendo o texto do franciscano madeirense Inácio Monteiro, assim pondo a descoberto uma obra de referência no domínio da literatura de viagens em Portugal, simultaneamente um bom exemplo da estética literária barroca, que descreve a paisagem envolvente, os dois conventos arábigos, dá informações relevantes no domínio arquitetónico e apresenta ampla visão da natureza em estado puro e uma panorâmica do resultado da ação humana sobre ela exercida. Este trabalho, construído no confronto de dois manuscritos e de uma versão publicada no jornal O Azeitonense de 1920, trouxe ainda luz sobre o seu autor, que até esta edição se supunha ser um jesuíta oriundo do norte do país, com vida feita em Roma e falecido em Ferrara. As imagens da região vindas através da poesia tinham já ocupado Daniel Pires em 2001, quando, numa equipa que integrou Fernando Marcos e António Quaresma Rosa, organizou a exposição Setúbal, Terra de Poetas e Cantadores, reunindo uma centena de autores e 349 títulos, recenseados em catálogos,
em cuja introdução se insistia na dinamização cultural da cidade de Setúbal e reconstituição da sua memória, surgida de investigação apurada que pretendia uma perspectiva diacrónica da poesia de matriz setubalense, reunindo os nomes conhecidos com os populares e menos consagrados. Assim se originava uma obra que, mais do que uma lista, se transformou num elemento de estudo, fornecendo pequena antologia e notas biográficas sobre os autores, atitude que visava a luta contra a efemeridade das exposições, fazendo a ponte com os investigadores vindouros que pretendam conhecer a identidade cultural da cidade, afinal, uma obra para poder ser uma referência de estudo e de conhecimento. A criação do Centro de Estudos Bocasianos, o SEB, em 1999, surgiu de uma intervenção de Daniel Pires no Fórum Pensar Setúbal, realizado no mês de maio desse ano, em que defendeu a criação de um centro de estudos e de informação sobre o VAT Sadino, com a preocupação de o âmbito de estudos ser alargado a outras temáticas locais. A ideia conseguiu agregar cerca de 80 pessoas, que foram os sócios fundadores do SEB, e nos estatutos publicados em 1 de outubro seguinte eram claras as intenções: divulgar a obra e a personalidade de Bocage, fazer o enquadramento dos escritores locais e nacionais e dinamizar culturalmente a cidade de Setúbal. Cerca de um mês e meio depois, em 22 de dezembro, no dia a seguir ao que marca o falecimento de Bocage, o jornal O Setubalense incluía o primeiro número do que foi a página cultural do SEB, assinando Daniel Pires um texto que revelava uma antiga e rara tradução italiana de um poema bocagiano. A página cultural, de publicação mensal, prolongou-se até ao número 155, saído em 29 de abril de 2013, sempre com uma abordagem de assuntos de interesse local e regional, por onde passaram investigadores, escolas e criadores artísticos numa pluralidade de saberes. Daniel Pires, além de ter sido seu co-coordenador durante uma temporada, aí fez ampla divulgação de textos esquecidos e publicou ensaios relacionados com figuras locais como Bocage, o poeta popular Calafate e o historiador João Carlos de Almeida Carvalho, com a implantação do regime republicano e as suas marcas em Setúbal, ou histórias da educação, entre outros, chegando a defender que o SEB deveria ser o motor da constituição de uma biblioteca de fundo local com vista ao estudo do património cultural da cidade. Nesta missão divulgadora, Bocage tem sido, sem dúvida, a figura mais tratada por Daniel Pires. Estudo em que nunca esquece a contextualização de Setúbal à época da juventude do poeta, seja colhendo elementos descritivos, seja pela demanda de iconografia sua contemporânea, reveladora do que era o espaço e a vida de Sadinos, como se pode ver, por exemplo, nesse repositório de imagens que é a obra Bocage, a Imagem e o Verbo, editada em 2015. Outros contributos, como a coleção de postais Bocage na prisão de 1999, o baralho de cartas designado Bocage e a sua época de 2005, em colaboração com Manuel de Vilhena, ou a reedição das Fábulas de Bocage em 2000, a partir da edição de 1905, mantendo o mesmo espírito de ligação do poeta à região, apresentam também objetivos de divulgação junto do grande público, particularmente em idade escolar, visando o desfazer de imagens fáceis construídas em torno do poeta, como a do herói das anedotas, e dando-lhe a visibilidade merecida como ator de uma época ideologicamente conturbada. Para a bibliografia setubalense, o contributo de Daniel Pires tem sido eloquente, também quando se fala do ambiente social e cultural do século XVIII, tempo que fez Bocage. É assim que se valoriza uma obra como Setúbal, Palmela e Azeitão vistas por estrangeiros, de 2012, recolhendo testemunhos de 8 autores que olharam Setúbal entre 1766 e 1800, destacando nesta antologia o olhar da diversidade e o cosmopolitismo e não escondendo o preconceito ou a isenção presentes nas várias abordagens. Outros 2 títulos relacionados com a época são Padre Gabriel Malagrida, o último condenado ao fogo da Inquisição de 2012, e o Marquês de Pombal, o terremoto de 1755 em Setúbal, e o Padre Malagrida de 2013. 2 peças importantes pela quantidade de documentos que são postos em descoberto ou relembrados, numa transcrição encaixada na narrativa resultante da pesquisa, fundamentais para se perceber o ambiente cultural da época, a ação dos jesuítas em Setúbal, as rivalidades entre a política e a religião, o papel desempenhado pela liberdade de opinião ou pela sua falta, o retrato que de Setúbal ficou após o terremoto.
Outras duas figuras sadinas mereceram a atenção de Daniel Pires num trabalho que não pode ser esquecido. Paulino de Oliveira e António Maria Eusébio, o poeta popular Calafate. Do primeiro, fez Daniel Pires ressurgir o livro autobiográfico Em Ferros del Rei, em 2012, com um prefácio que valoriza a prática da cidadania e destaca a ação do autor como jornalista, poeta, pedagogo, republicano e divulgador da cultura portuguesa, considerando ser esta uma das obras mais emblemáticas de Paulino de Oliveira, não obstante ser uma das menos conhecidas. Quanto ao segundo, o poeta popular setubalense, Daniel Pires foi responsável, com Ana Margarida Chora, em 2020, pela edição da obra de António Maria Eusébio, O Calafate, Uma Evocação. Título que reúne textos da homenagem que Setúbal fez em 1902, em cuja organização estiveram Ana de Castro Osório, Paulino de Oliveira e Henrique das Neves. Parte significativa dos testemunhos que Henrique das Neves coligiu numa obra antológica publicada em 1908 e alguns contributos mais recentes para o conhecimento da importância da obra deste poeta. A história do jornalismo setubalense passa também pelo trabalho de Daniel Pires, facto interessante porquanto o jornalismo tem constituído para si fonte de informação e objeto de estudo. Se em 1986, na sua obra Dicionário das Revistas Literárias Portuguesas do século XX, na longa lista de entradas aparecem 3 títulos setubalenses, já no Dicionário da Imprensa Periódica Literária Portuguesa do século XX, editado entre 1996 e 2000, o número de entradas sobe para 26, num trabalho repleto de dificuldades por não existirem coleções completas dos títulos, mas que prova a importância da imprensa periódica nos domínios da polémica, da afirmação de movimentos culturais, da liberdade de opinião e da ligação à sociedade e dá a conhecer as figuras agentes da intervenção nestas áreas ao nível local e nacional. As obras com que Daniel Pires nos tem presenteado ou que nos tem revelado, Remos para guiar a jangada, lembrando Tolentino de Mendonça, ou Testemunhos que provam a aventura do homem, recorrendo a Serafim Ferreira, possuem também marcas de uma forma de estar e de olhar o mundo, conseguindo-se perceber a indignação pelas atitudes despóticas e pelo desrespeito relativamente à memória, pela crueldade na recusa dos direitos inalienáveis, pelos jogos de poder que juntam intenções ardilosas, ou a simpatia por uma forma de estar próxima da intervenção em benefício da sociedade e das manifestações culturais, do ideal republicano, dos princípios éticos e dos direitos humanos. Naturalmente, são contributos importantes para uma bibliografia setubalense, ainda mais relevantes quando o leitor se confronta, no final de cada uma delas, com referências bibliográficas exaustivas e, muitas vezes, com indicação dos locais onde as mesmas se encontram, num trabalho que é importante para o presente, mas que também garante que a jangada do conhecimento e da identidade possa vogar no futuro. Obrigado, Daniel Pires.